Estamos aqui com o Henrique Avancini, nosso grande nome do mountain bike brasileiro. Henrique, esse final de semana tá puxado para ti, mesmo sem entrar na pista, né? Tá. As duas Copas do Mundo aqui no Brasil foram intensas, já esperava isso. Mas intensas de uma outra forma. Agenda muito cheia, mas acho que quem viveu muito tempo esse tipo de ambiente com a pressão de competir, acaba sendo mais cansativo para o corpo, até, em alguns momentos. Sim. Mas para a cabeça bem mais tranquilo. Cansativo para o corpo, porque você tem que correr, entrevistas, reuniões e tudo mais. Mas dorme menos. Dorme menos. Mas está entrando dentro da pista também, agora numa função diferente, né? Não para buscar a linha mais rápida para você, mas para o seu time. Conta um pouquinho desse... Não, acho que isso é uma coisa que eu consigo agregar bastante para eles, principalmente para esse tipo de competição, onde a gestão energética faz muita diferença. Então, competir em Copa do Mundo, nem sempre você precisa entender o circuito da forma mais rápida que você consegue fazer a volta, né? Mas da forma mais econômica. Porque raramente, se você não está disputando na ponta, e às vezes até disputando na ponta, raramente você vai ter pista limpa para desempenhar da melhor forma. Então você precisa ser criativo e entender que às vezes é melhor perder 1, 2 segundos em algum lugar, dependendo do quanto que você vai economizar o teu corpo no longo prazo. Então é muito um jogo de gerenciamento energético mesmo. Acho que é por isso que a gente vê uma grande variação, às vezes, de resultados, né, de nomes nas provas de Copa do Mundo comparado com provas menores. Quando você está competindo ali com 4, 5 caras tops e tal, é completamente diferente você estar o tempo inteiro com gente na tua frente e gente atrás de você e ter que brigar para ganhar e proteger posição o tempo inteiro. Então eu tento trazer um pouco da minha experiência, da visão, da minha perspectiva para tentar agregar um pouco para eles de uma forma diferente. Eu acho que às vezes é bom. Ah, sim, imagino. E dentro da equipe, se a gente olhar, por exemplo, o resultado da elite feminina no final de semana passado, a gente teve as duas líderes da prova brigando entre elas e a Savila vinha numa tocada mais constante a prova inteira e chegou muito bem. Chegou em segundo lugar depois de um erro da Beiten. É basicamente isso que você também está tentando ensinar para eles, né? Não, sim, acho que até mesmo no masculino, acho que isso é muito mais claro, né? O Christoph Blevins nunca, das 8 voltas na semana passada, 7 ele não competiu para vencer, 7 ele competiu para ser eficiente, então entra um pouco de sorte também da prova ter desenvolvido de uma forma que ele chegou na última volta e ainda estava em contato com o grupo líder e por ter feito uma prova muito, muito boa na gestão de energia dele, posicionamento estratégico, de otimizar, foi um cara que fechou o Start Lap em 30º alguma coisa. Então isso é muito difícil, é raro acontecer. A gente já viu algumas vezes acontecer de caras fecharem fora do top 40 e terminar no top 3 e tal. Mas ainda conseguir chegar ali e virar uma chave assim, de andar 80 minutos para otimizar e aí nos últimos 10 minutos se transformar ligar o instinto killer, é muito difícil. Então acho que isso foi acho que o mais legal de ver na vitória dele, assim, o quanto que ele não construiu a vitória dentro da prova. Ele não estava visualizando a possibilidade de vitória dentro da corrida e na última volta o cara teve que mudar completamente a postura dele, a leitura, o tipo de atitude que ele teria dentro da corrida por ter, por acaso, entre aspas, por acaso, construído essa oportunidade ali, né? Então foi uma prova muito doida, assim. E acho que ele é um exemplo muito claro do quantas vezes você está concentrado em gestão energética faz diferença. Ótimo. Falando em gestão energética, você participou do desenvolvimento de um pneu que foi lançado essa semana, o Peyote da Vitória, que é um semi-slick, e grande parte do que eles divulgam no press release e em todas as informações, a gente fez entrevista com o Bart, com os técnicos do pneu e tudo mais, eles falam de que é pensado em consumir menos energia. Então o equipamento como um todo faz uma parte grande disso e você está construindo parcerias muito interessantes para a equipe, focando nisso, né? Sim, acho que esse tipo de parceria sempre impacta muito nos times,
às vezes para os times é muito interessante você entender não só o que está no mercado, mas o que virá ao mercado, e aí consequentemente uma possível vantagem futura dentro das pistas. Então isso, às vezes a galera olha de fora, né, e fala, pô, mas tal marca é melhor porque o cara não está usando isso ou aquilo. Mas é porque a gente já sabe que determinada marca vai ter algo talvez um pouco mais vantajoso ali na frente. Então, às vezes, você compromete alguma coisa aqui para ganhar depois. Isso é muito do jogo de influências, né, do que acontece no backstage do esporte. E eles lançaram um belíssimo produto, assim, um pneu muito legal, tinha muita expectativa. Existem os testes de mercado normais, mas tem uma determinada nação aí que testa os pneus, não vou citar nomes, mas os caras investem como delegação nacional mais do que o budget de algumas equipes UCI só para testes de rolagem. Sim. Enfim, se esse pneu chamou a atenção dessa galera, é um excelente sinal. Exato. Deixa aí para vocês pensarem. Diz que a vida desse pessoal ficou um pouquinho mais difícil ontem, porque teve um outro lançamento que envolve eles que agora chegou ao mercado. Mas faz parte do processo. Você esteve envolvido em vários outros protótipos também. Eu lembro da gente conversar vários anos atrás, na época ainda de Cannondale Factory Racing, que estava testando um inserto de roda da Envy, depois teve uma evolução. Mas esses insertos de pneu são parte do processo agora. Como que você tem encarado isso? Cara, isso virou algo que nasceu com o intuito de proteção, né? A gente trabalhou lá atrás com a Envy, fizemos alguns testes, tivemos algumas versões protótipos, muita coisa que não foi para o mercado, algumas coisas foram para o mercado depois. E foi uma época que, para mim como piloto, foi um grande diferencial. Assim, durante algumas Copas do Mundo ali eu competia com um setup um pouquinho mais pesado, mas começou a me dar a confiança de eu abaixar mais minha calibragem e de deixar a roda bater bem mais, sem cortar os pneus. Então eu aprendi a andar com a calibragem mais baixa nesse período, sem ter um risco exagerado. Fazendo o pneu vestir o terreno, né? Fazendo o pneu dobrar e tudo mais. E eu sempre fui um cara que coloquei muita pressão no meu estilo de pilotagem, então, principalmente na Europa. Aqui no Brasil ou qualquer circuito mais construído, para mim era sempre uma vantagem técnica. Eu conseguia gerar mais velocidade do que a maioria dos caras. Aí quando era hora de pilotar sobre ovos ali, assim, né, muita raizinha exposta, pedrinha exposta, coisas que você tem que ficar muito leve em cima da bike. Os suíços e franceses são muito bons. Isso eu sempre tive muita dificuldade, não comprimir a bike para gerar velocidade. E nessa época foi interessante. Então surgiu no mercado como um todo, né? Acho que eu estava no meio ali, assim, e me beneficiei bastante disso. Mas hoje, quando você olha para os setups das bikes e para o que a gente tem no mercado, até a Vitórias que tem ou melhor insert do momento, é a questão de ser quase um amortecimento secundário, né? A forma como faz o pneu deformar, a forma como faz o pneu trabalhar lateralmente na leitura do terreno impacta bastante, e o insert acabou sendo uma ferramenta que abriu outras possibilidades ali. Nasceu para proteger os furos e hoje é uma coisa que você consegue explorar muito mais, né? Uhum. A bike que você corria e hoje ainda pedala, ela tem um setup um pouco mais firme de suspensão do que seria o genérico do mercado, assim, digamos, a grande média. Muito disso é parte dos próprios pneus fazerem grande parte do trabalho? Sim, muito pelo conjunto de pneus. E também por a gente ter uma bike que prioriza bastante assim, o anti-squat, que é uma coisa que eu acredito bastante. Uhum. Você usar mais da full suspension em mais situações. Então usar um amortecimento em situações não tão restritas a grandes impactos ou altas velocidades. E é uma bike que
acho que seguiu uma linha bastante interessante que a gente vê agora boa parte do mercado meio que dando um flick de volta para essa direção, assim, de a suspensão ter que trabalhar em mais situações e não somente num conceito que surgiu há um pouco de tempo, assim, que era o down country, né? Sim. Então acho que agora você começa a ver uma mistura do chamado down country com a volta a bike tem que funcionar muito bem também quando você aplica muita potência. Justo. Dentro dessas mentorias, você teve acesso a muitos equipamentos diferentes, andou em fábricas diferentes, com transmissões diferentes. Como está sendo ensinar o setup aos atletas do seu time? Porque isso não é algo tão fácil, você não consegue espetar um pendrive e passar o feeling de como o produto funciona. Sim. Não, acho que isso é um processo, assim, né? Pegar, por exemplo, suspensões. Ano passado eu trabalhei com um italiano, com o Galo, que é um grande especialista, assim, muito conceituado de suspensão, com background de motocross de alto nível mundial. E, cara, ele é muito mais no feeling do que, ele fazia telemetria ali com um leitor de míssil militar. Então, era uma análise diferente, mas era muito pautado no feeling. Então, assim, eu já um macaco velho, já com alguns vícios de pilotagem neurais, assim, em cima da bike, nem sempre ajustar o equipamento ao que o equipamento teoricamente funciona melhor é o melhor para mim. Exato. Eu não consigo me ajustar ao equipamento. Diferente é um atleta mais novo. Um atleta mais novo, ele é mais maleável do ponto de vista de reação neural, né? Sim, então, não tem toda aquela memória muscular. O corpo deles ainda está aprendendo e absorvendo muito novos movimentos ou novas respostas que a bicicleta possa te pedir. E aí esse ano a gente trabalhou com a Corsa aqui do Brasil, né, os representantes da Fox aqui no Brasil. Eles têm um sistema, um know-how muito interessante de telemetria, e aí é muito mais prova e teste, né? Então a gente testa, vê o resultado, vê o que o piloto está acusando na pista para ir fazendo os ajustes, e a partir disso, depois que é feito os ajustes, a gente fala para o piloto, né? E aí acho que é um processo de ir desenvolvendo. Às vezes eles sentem até um pouco assim, mas a gente não tem a percepção que você tem e tal, de subir na bike, isso mudou, aquilo mudou, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas com a idade deles eu não tinha também. Então acho que é só depois que seu corpo para de mudar muito é que você começa a perceber mais o que está mudando na tua mão, né? Fora, embaixo de você. A sua conexão. Enquanto o corpo ainda está mudando muito, é difícil você entender as mudanças, assim, porque você se adapta automaticamente, né? Do esporte, principalmente um esporte de tanta conexão, assim, exposto, qualquer novo desafio ali, o corpo dá meio que uma reagida e responde, né? Ótimo. Então, basicamente, o que você faz no dia a dia com a sua equipe é basicamente uma herança do programa Under My Wings, que era tão tradicional na Red Bull, onde os atletas adotavam alguns talentos. Né? Sim, acho que com eles, com o time, né, a gente tenta sempre trabalhar muito a longo prazo, assim, né? Você olha para o nosso plantel de atletas hoje, os atletas sub-23 estão há 3 temporadas no time, o Lan está 5 temporadas com a gente, no caso da Sabrina, do Kainan, nós fomos a primeira equipe profissional deles, o Lan a gente pegou ainda na Sub-23 também, e com esse objetivo de desenvolver, assim, acho que o esporte de alto rendimento, ele naturalmente traz a demanda da pressão, da expectativa e tudo mais, e o que eu tento fazer com eles é muito prepará-los para eventualmente chegar lá. Isso não é só a questão da performance. Acho que o momento que o Lan está vivendo assim é talvez o momento que eu mais consiga ajudá-lo, porque você tem que ter muito cuidado, muita sutileza com pequenas coisas assim do dia a dia que impactam muito no atleta, né? Então preparar o atleta para desempenhar bem é uma coisa, mas para ele lidar
com o que vem. Com o que vem. Quando ele desempenha bem. Ainda mais depois do top 20, né? Isso é difícil, principalmente para um atleta brasileiro. Aqui a gente se empolga com facilidade, né? Nós somos emotivos, então nossa expectativa ela é sempre potencializada. Então quando a gente vê um cenário positivo assim, cara, o sangue ferve, né? Sério? Então isso traz desafios para ele e acho que é importante ele estar atento a coisas pequenas assim para continuar no processo que trouxe ele até esse estágio. Perfeito. Muito obrigado pela conversa, Valeu. Parabéns pela carreira e também pelo projeto de desenvolvimento, que eu acho que é tão importante quanto deixar um legado é algo bastante importante. Valeu. Muito obrigado aí. Obrigado. Abração. Valeu, galera. Partiu piscina.